Neste segundo vídeo sobre o projeto Poly, vamos ver a implementação da especificação através de uma classe C++. A declaração da classe Poly é feita no arquivo poly.h. O meu projeto como um todo é composto pelos arquivos poly.h, que declara a classe, poly.cpp, que implementa a classe, e no caso para testar o programa main. O arquivo poly.h contém inicialmente a guarda para proteger contra dupla inclusão acidental do mesmo arquivo, e no próprio .h eu já incluo um include IOStream, porque para declarar as funções eu já preciso utilizar os tipos iStream e OSStream que estão declarados em IOStream. A classe Poly tem como funções públicas primeiro um construtor específico, que recebe como parâmetro o grau do novo polinômio que você deseja criar. Este construtor específico também funciona como construtor default, porque este único parâmetro da função tem um valor por default, -1. Então, se você chamar esse construtor com 0 parâmetros, o que seria a forma que se chama o construtor default, o parâmetro grau vai assumir o valor -1. E este construtor específico é explicit, porque ele não deve ser utilizado como conversor de inteiro para poly, porque ele faria uma má conversão. Se você chamar esse construtor passando como parâmetro 5, um inteiro, então converter esse inteiro 5 para um polinômio de grau 5 não é aquilo que provavelmente você tem em mente. Então esse construtor só deve ser utilizado quando for explicitamente chamado para construir um polinômio. Depois temos as obrigatoriedades, o construtor por cópia e o por movimento, destrutor, operador de atribuição por cópia e atribuição por movimento. Depois temos uma função recriar, que você passa o novo grau, então esta função libera a memória anterior e faz com que o polinômio passe a ter este novo grau. E os coeficientes do novo polinômio são recalculados para serem quase todos zeros e eventualmente o de maior grau C1. Entrada e saída, o operador maior para ler o polinômio de uma stream de entrada I, por exemplo, Cin, e o operador menor para imprimir um polinômio P em um stream de saída O, por exemplo, em Cout. Depois, algumas funções de consulta. Empty retorna true se o grau for menor do que 0, ou seja, se o polinômio for vazio. E zero retorna true se o grau for 0 e o único coeficiente dele for 0, ou seja, equivale ao número 0. GetGrau retorna o grau do polinômio, getCoef retorna se o índice, que é o parâmetro da getCoef, for válido, ou seja, entre 0 e grau, retorna esse coeficiente, a índice I, se não retorna 0. Fiz isso utilizando um ternário. O operator colchete é outra forma de consultar um coeficiente, ele simplesmente chama a função getCoef. Função de calcular o valor de um polinômio quando a variável dele assumir um determinado valor x, passado como parâmetro, e outra forma de fazer a mesma coisa, o operator parêntese, que apenas chama a função getValor. A função setCoef altera o iésimo coeficiente para ser o valor que eu passar como parâmetro. Depois nós temos a função clássica operator igual, que sobrecarrega o operador de teste de igualdade entre dois polinômios, e a operator not igual, que testa a diferença entre dois polinômios passados como parâmetro. Depois começamos com as operações algébricas envolvendo polinômio. Inicialmente os operadores unários, mais e menos, que são funções membros que retornam o positivo de um polinômio e o negativo de um polinômio. O positivo de um polinômio é ele mesmo, então implementei inline aqui diretamente no ponto H, retornando uma referência constante ao próprio polinômio dis. Depois temos as operações algébricas binárias, a soma entre dois polinômios P1 e P2, a subtração P1 menos P2, essa aqui eu também fiz inline, P1 menos P2 é a soma de P1 com o negativo de P2. Esses dois operadores já estão implementados, a soma e o negativo de um polinômio. O produto de dois polinômios, depois uma função auxiliar, dividir, que vai calcular a divisão deste polinômio dis por d, que é o primeiro parâmetro da função membro dividir. E vai pegar o resultado dessa divisão e armazenar nos polinômios de saída, que são passados como referência, q para o quociente e r para o resto. Utilizando esta função
dividir, eu vou implementar os dois operadores barra, que retorna o resultado da divisão, o quociente, e o operador %, que retorna o resto da divisão. Implementei também uma função privada, que é de uso exclusivo das outras funções da classe poly, é a função que reduz um grau de um polinômio se for necessário. Se o coeficiente mais significativo dele for 0, eu vou precisar chamar essa função ao final de cada função que puder gerar esse tipo de problema. E finalmente os dados privados da classe, um inteiro grau e um ponteiro para double que contém os coeficientes do polinômio. Ele deve apontar para um array de dimensão grau mais 1. Na implementação da classe poly, no poly.cpp, eu faço as inclusões semânticas que eu preciso de sqrt, poly.h, que eu preciso da classe, e os namespace std para facilitar a programação. No construtor específico, que também funciona como construtor default, porque o parâmetro dele grau, se eu não passar nenhum valor, ele vai ser chamado com valor -1, eu inicializo os dados privados da classe, como deve ser feito pela boa programação em todo construtor. Quais são os dados privados do polinômio, o grau e o ponteiro a. Então, o grau do polinômio vai ser, a princípio, igual ao parâmetro grau. Eu só faço o teste, porque se esse grau for menor do que -1, eu faço ele ser -1. Caso contrário, vai ser o parâmetro. Já o ponteiro a, se o grau for maior ou igual que 0, então eu aloco e faço a apontar para um ponteiro onde cabe grau mais 1 double. E eu já inicializo todos esses doubles com valor 0. Caso o grau seja menor do que 0, o ponteiro a vai ser no PTR. E aqui lembrando que em polinômios de grau maior do que 0, o coeficiente de maior grau tem de ser 1. Então eu faço essa atribuição, todos os demais já são 0. No construtor por cópia, eu faço o grau ser igual ao grau de P, e o ponteiro a, se o grau for maior ou igual que 0, vai ser new double, grau mais 1. Se não, no PTR. E copio todos os elementos p.ai para os correspondentes dis.ai. O construtor por movimento, eu marco que esse construtor não gera nenhuma exceção, ele não faz alocação de memória. Então o grau vai ser uma cópia do grau do temporário e o a vai ser uma cópia do a do temporário. E depois eu zero o temporário, fazendo o grau dele ser -1 e o ponteiro dele ser no PTR. Destrutor libera a área de memória para onde a aponta. O atribuição por cópia, primeiro eu faço o teste de autoatribuição. Se o endereço do parâmetro for igual a dis, eu já retorno porque não há nada a ser feito. Depois eu vou fazer uma otimização, só vou alocar se o tamanho das áreas for diferente. Então, se o grau do polinômio que está recebendo a atribuição for diferente do grau de quem está sendo atribuído, aí eu deleto a área anterior, faço o grau ser igual ao grau do parâmetro, aloco ou faço igual no PTR o ponteiro de dis. Em seguida, em qualquer caso, quer os graus inicialmente fossem iguais ou não, eu vou copiar todos os elementos de p.ai para ai e retorno dis para permitir o encadeamento a igual a b igual a c. No operador de atribuição por movimento, que é marcado como no accept, eu primeiro faço o teste de autoatribuição, em seguida libero o conteúdo anterior, faço o grau de dis igual ao grau do temporário, a mesma coisa com o ponteiro a, e depois zero o temporário. O grau dele passa a ser -1, o ponteiro passa a ser do PTR e retorno uma referência a dis. A função recriar, aqui eu já estou usando uma boa técnica de programação, que é não repetir conteúdo. De preferência, todas as operações de alocação e desalocação de memória devem se concentrar nas obrigatoriedades, ou seja, nos construtores e destrutores. Então a função recriar eu fiz utilizando o construtor já existente. O que eu quero é que poly passe a ser um polinômio de grau. Então eu usei o construtor específico, passando como parâmetro grau. Isso vai me retornar uma variável sem nome deste grau, e eu atribuo, no caso aqui vai ser o operador de atribuição por movimento, já que isso aqui é um temporário, eu atribuo esta variável sem nome a dis. Esse operador de atribuição por movimento, a gente acabou de ver a implementação dele aqui, vai liberar a área de memória de dis e mover
todo o conteúdo dessa variável sem nome para this. Operação para ler um polinômio de um stream qualquer i. Eu só vou ler se o polinômio não for vazio. Se o polinômio não for vazio, começando do coeficiente de maior grau, eu imprimo uma mensagem de auxílio, x índice 3, x índice 2, e peço para o usuário digitar o valor do coeficiente. Eu fiz a entrada de dados dentro de um do while porque eu tenho de garantir que o coeficiente de maior grau não seja zero. Então, se o que o usuário acabou de digitar for zero e o índice for o coeficiente de maior grau e esse índice não for zero, eu repito a digitação até que o usuário digite corretamente. Impressão, aí tem aquele algoritmo que está lá na especificação, que vai imprimir todos os coeficientes, começando de maior grau até zero. Aí tem os testes para saber quando é que deve imprimir zero ou não, depois testa se é positivo ou negativo para imprimir mais ou menos, imprime o módulo do coeficiente e eventualmente imprime vezes x elevado a alguma coisa, conforme o algoritmo que se encontra na especificação. Cálculo do polinômio para um determinado valor de x. Então eu vou calcular a potência, que é a parte x elevado a alguma coisa, que eu inicializo com 1, e vou acumulando o resultado nessa variável result, que inicialmente é zero. Então, para cada coeficiente, eu faço result ser ele mais o coeficiente vezes a potência, que inicialmente é 1, e faço a potência ser ela vezes x. Então, a potência começa com 1, depois vale x, depois vale x2, depois vale x3, e assim eu vou fazendo. Ao final, retorno result. A função setCoef faz a índice i receber um determinado valor, desde que o índice esteja entre 0 e grau, e que o valor não seja zero se eu estiver tentando alterar o coeficiente de maior grau em um polinômio que não é de grau zero. A comparação entre dois polinômios, se ambos forem vazios, ou seja, se o grau for menor do que zero, então eles são idênticos, retornem true. Passada essa exceção, se os graus forem diferentes, retornem false, porque eles são diferentes. Depois comparo cada um dos coeficientes. Na hora que encontrar algum coeficiente diferente, retorne false. Não retornou em nenhuma dessas condições, então retorne true, porque os dois polinômios são iguais. Para testar a diferença entre dois polinômios, a gente não vai repetir a implementação. Dois polinômios são diferentes se eles não forem iguais. Negativo de um polinômio. Então, eu trato primeiro os casos excepcionais. Se o polinômio for vazio, retorne um polinômio vazio. Depois eu crio um polinômio cujo grau é igual ao grau do polinômio que está sendo negativado. For i de 0 ao grau desse polinômio, o coeficiente a índice i de prove é menos o coeficiente a índice i de this, retorno prove. A próxima função é a função auxiliar privada que eu chamei de reduzir se preciso. Esta é a função que deve testar se o coeficiente de maior grau do polinômio é zero e, se isso acontecer, reduzir a dimensão do polinômio. Essa função, evidentemente, só faz sentido se o grau for maior que zero. O que tem de ser testado é se o coeficiente de maior grau é zero. Só que testar se é zero não é tão simples assim. Você simplesmente testar se ele é igual ao valor zero, pode acontecer que em determinadas situações, por imprecisões numéricas, este coeficiente de maior grau seja 1 vezes 10 é menos 20, menos 30, que para todo efeito prático precisaria ser reduzido. Outra possibilidade é você testar se esse coeficiente de maior grau é menor do que um determinado valor pequeno. Só que a noção de quanto é este valor pequeno depende dos outros coeficientes do polinômio. Se os outros coeficientes forem 1 milhão, 2 milhões, 1 milhão e 500 mil, um coeficiente de valor 1 é muito pequeno e deveria ser desprezado. Então o que tem de ser feito é testar se o coeficiente de maior grau é muito menor do que os demais coeficientes. Eu calculo a somatória dos quadrados dos coeficientes, divido pelo número de coeficientes e tiro a raiz quadrada. Isso dá o valor médio absoluto de cada coeficiente. Então eu vou comparar o coeficiente de maior grau com este valor. Como é que eu faço essa comparação? Pego essa média e somo com o coeficiente de maior grau. Se esse coeficiente de maior grau for muito menor do que a média,
em razão da precisão limitada do double, então você vai somar média 2 com esse coeficiente e vai dar o próprio média 2. Se isso acontecer, é porque precisa ser reduzido. Então eu decremento o valor dessa variável novo grau. Se o novo grau for diferente do grau original, então eu calculo um polinômio provisório de valor novo grau, copio todos os coeficientes do polinômio antigo para prove e faço diz, que é o polinômio que eu estou precisando reduzir, assumir o valor de prove usando o operador de atribuição por movimento. Para fazer a soma de dois polinômios, P1 e P2, eu começo tratando os casos excepcionais. Se P1 ou P2 for empty, eu retorno o outro, se ele for vazio. Da mesma forma, se P1 ou P2 for zero, eu também retorno o outro. Passados esses casos atípicos, eu crio um novo polinômio provisório, cujo grau vai ser o maior dos dois graus. Entre o grau de P1 e o P2, eu vou escolher o maior deles e fixar como sendo o grau de prove. E para cada coeficiente de prove, eu vou dizer que ele é a soma dos coeficientes correspondentes em P1 e P2. Lembrar que P1 e P2 podem ter tamanhos diferentes, então alguns desses coeficientes podem não existir. Só que eu não preciso me preocupar com isso, porque em vez de acessar diretamente o array, onde eu teria de tomar cuidado de não cometer buffer overflow para não exceder a dimensão do array, eu uso a função que eu já implementei, getCoef, que quando o iésimo coeficiente não existir, ele já retorna zero e eu posso usar diretamente na soma. A soma de dois polinômios pode gerar um polinômio de grau reduzido. Então, eu preciso chamar a função auxiliar reduzir se preciso, que a gente acabou de discutir, para corrigir, se necessário, o polinômio prove antes de retorná-lo. A multiplicação é parecida, só muda um pouco o tratamento dos casos especiais. Se algum dos dois for vazio, retorne um polinômio vazio. Se algum dos dois for nulo, retorne um polinômio nulo. O polinômio aqui provisório, o grau dele vai ser a soma dos graus de P1 e P2. Eu tenho de inicializar esse polinômio provisório tudo zero. O construtor específico da classe poly, que eu passo o grau, já inicializa quase todos com valor zero, exceto o de maior grau. Então, para zerar todo mundo, basta fazer o de maior grau ser zero. E aqui é só entrar no algoritmo tradicional, fazer a multiplicação. Cada coeficiente é o valor anterior, mais P índice I vezes P2 índice J. Como eu já tratei os casos especiais de polinômios vazios ou nulos, não existe possibilidade da multiplicação de polinômios gerar um polinômio indevido com o coeficiente de maior grau zero. Então, não preciso chamar a função reduzir se preciso, posso retornar diretamente prove. A função que divide um polinômio por outro, eu passo o divisor e ela vai calcular o quociente e o resto. Primeiro eu tiro os casos especiais em que ou o dividendo ou o divisor são zero, e também retiro o caso em que o grau do polinômio que está sendo dividido é menor do que o grau do divisor. Aí no caso, simplesmente quem está sendo dividido é o resto e o quociente é zero. Em seguida, eu vou calcular coeficiente a coeficiente do quociente. Como eu pego o coeficiente de maior grau do dividendo, divido pelo coeficiente de maior grau do divisor, isso dá o coeficiente do resultado. A cada passo, eu pego o resto anterior, que começou sendo igual a diz, e subtraio do valor atual do quociente menos o divisor. Isto deve, a cada passo, reduzir pelo menos um grau do resto. Por erro numérico, pode ser que isso não aconteça. Então, como eu sei que o coeficiente de maior grau sempre tem de ser zero, se ele não ficou zero por precisão numérica, eu faço ele ser zero e reduzo o resto. Para implementar a função operator barra, eu chamo a função mesmo dividir, que a gente acabou de ver, e retorno o quociente calculado por essa função dividir. Para implementar o operador %, o resto, eu chamo a função dividir e retorno o resto. Se eu compilo e executo este programa, eu tenho aqui o main, que é uma calculadora de polinômios, que mostra os polinômios anteriores, no caso são vazios e zero, são os valores que foram inicializados, e agora eu posso fazer as operações. O menor permite entrar um novo polinômio, vamos entrar um polinômio de terceiro grau, igual a 1x3
menos 2x2 mais 0,5x menos 1. Então está aqui o polinômio x3 menos 2x2 mais 0,5x menos 1. Vamos entrar um outro polinômio, um polinômio de primeiro grau. O coeficiente vai ser 0,2x menos 8. Então está aqui o segundo polinômio, 0,2x menos 8. Vamos ver, por exemplo, o resultado da multiplicação desses dois polinômios. Terceiro grau vezes primeiro grau dá um polinômio de quarto grau que está representado aqui em tela.